Vamos então falar sobre o preparo e acessórios. Mas Renata, por que você está falando agora sobre preparo? Você estava falando agora sobre famílias de chá? Porque enquanto eu estiver falando sobre as famílias, em cada família eu vou preparar um chá com você. Então é bem importante para o seu aproveitamento que você esteja familiarizado com todos os acessórios que eu vou utilizar. E não serão muitos, a ideia aqui, bom, é o mundo básico dos chás, então vai ser básico para você começar agora, para começar ontem, tá bom? A ideia aqui é desmistificar ou então talvez até desbloquear essa parte lá do começo que é assim, como é que eu vou começar a tomar chá? Eu não tenho aquele set lindo e maravilhoso que eu vi nos vídeos internacionais no YouTube, eu não tenho aquele kit que eu vi, que a minha professora, enfim, que a minha mestra de chá utiliza. E calma lá, é possível a gente preparar chá com o que a gente tem. E eu me lembro muito do meu começo e até hoje eu ainda me deparo com acessórios e informações que são completamente desconhecidas ou que eu já li em algum livro. E aí, meu Deus, que livro que foi, né? Por exemplo, o Gaiwan, que é este acessório aqui. Eu conheci o Gaiwan no meu primeiro encontro com o chá, propriamente dito, que foi lá no chalé da Yuri e do Cláudio, que hoje é a primeira escola de chá do Brasil, a escola de chá em Baú, fica em São Bento de Sapucaí, em São Paulo. E foi lá em 2014. 14. E bom, eu conheci o Gaiwan lá, e eu lembro assim, quando ela falava Gaiwan, eu escrevia no meu caderno, peraí, Gaiwan, como é que escreve Gaiwan? Né? Nota mental, procurar o que significa Gaiwan, da onde ele surgiu, por que ele é utilizado, porque enfim, é tanta informação diferente da nossa cultura que acaba sendo mesmo um pouco complicado, né? A gente dá o start inicial, que é por isso que eu resolvi transformar este nosso workshop em online. Então, bom, eu trouxe aqui alguns acessórios meus. Por que eu falo alguns? Porque, obviamente, nesse caminho eu acabei adquirindo, eu acabei ganhando. Você vai ver se isso já não acontece, se seus amigos, a sua família começam a entender que você ama chá, o chá ele começa a chegar na sua vida naturalmente, na forma de chás mesmo, de acessórios, de livros, de histórias. E bom, eu trouxe aqui os principais. Por que os principais? Porque o chá, ele é um ato afetivo, né? Preparar o chá, ele é afetivo, então assim, além de servir o chá, né, aquela memória, além de você compartilhar um momento, é muito bom tomar sozinho, mas também é muito bom dividir, compartilhar, trocar. Eu tenho também os meus preferidos, né? Vocês podem perceber em todos os vídeos que vocês assistem, que não são muitos ainda, eu geralmente estou com a mesma roupa. Por quê? Porque na nossa vida, esse minimalismo, acredito, ele automaticamente acontece, né? E no chá também, a gente tem aquele acessório preferido, aquele que funciona sempre, aquele que não tem erro, sabe? Eu acho que tá dando para entender. E aconteceu algo comigo em 2019, ano passado, durante a Hong Kong Tea Fair, em Hong Kong, obviamente. Hong Kong Tea Fair é uma feira asiática, internacional também, tem alguns fornecedores dos Estados Unidos, da Europa, mas ela é especificamente asiática, predominantemente. E eu fui mais cedo para essa feira, eu tinha ido em 2017, fui em 2019, dessa vez sozinha, sem família. Para quem já me conhece do passado, em 2017 eu recém tinha tido filho, ele tinha 3 meses e eu fui com tudo. Levei o marido que ficou cuidando do filho enquanto eu fazia as reuniões. E bom, 2019 foi um cenário diferente. Em 2019 eu pude respirar o chá. E aí aproveitei para marcar todos os cursos que eu queria ter feito. E um deles foi um tea tasting, que nada mais é que uma degustação de chás, em uma casa de chás, e eu conheci o Zac. Obviamente Zac não é o nome dele, ele gosta muito de cantonês, então eu não sei o nome dele, Zac é um nome americanizado. E ele me apresentou mais ou menos 6 chás nessa degustação, que eu tava feliz da vida, porque as 4 outras pessoas que haviam confirmado não compareceram. Devia ter sido um grupo, não foram, enfim, eu fiquei sozinha degustando, exatamente como você tá aqui agora. E eu lembro que ele utilizou um acessório só para todos os 6 chás. Por que eu tô
trazendo isso à tona? Porque normalmente a gente encontra muitos acessórios sendo utilizados. Logisticamente é mais fácil, porque se eu estou em uma sessão, por exemplo, né, o nosso workshop físico acontecia comigo fazendo uma degustação real, né? Todo mundo compartilhava chá. E para mim, logisticamente, era muito mais fácil utilizar de 2 a 3 bules, digamos assim, porque logisticamente me atendia. E ele não, ele tinha uma calma, uma serenidade que eu não consigo nem explicar para vocês direito. E eu perguntei para ele, porque apesar dele usar um só, eu havia gostado muito, era um gaiwan, e eu havia gostado muito daquele acessório dele, era um gaiwan todo diferentão. E aí eu perguntei, né, eu falei, Zeke, mas onde é que eu consigo esse gaiwan? Daí ele falou, olha, ele não falou assim, né, mas ele falou exatamente o lugar que eu poderia investir naquele gaiwan. E aí ele perguntou pra mim assim, por que você quer comprar? E aí eu olhei pra ele e falei, porque eu achei bonito, né? Porque eu tô aqui com você agora, porque eu quero levar um acessório que me lembre isso, né? Então aconteceram duas situações. Ele me trouxe muito um jeito que ele aprendeu a viver, era uma cultura dele. Não posso dizer para você que isso é generalizadamente China, né? Hong Kong ou parte cantonesa. Mas ele havia falado que na faculdade de chá que ele faz, que ele estuda já há 3 anos, ele havia aprendido e entendido que o chá, ele é uma relação. Na realidade, o chá, ele seria a nossa personificação no mundo, né? Então, enquanto eu tô preparando chá, eu também sou o chá. E naturalmente, aquilo que eu tô utilizando, seja ele um gaiwan, um bule ou uma xícara, aquilo faz parte de mim, né? O que eu apresento também sou eu. Então, ele me voltou a pergunta assim, que sentido faz eu ter tantos acessórios se eles não têm uma ligação profunda comigo? E eu usei aquilo de muleta, porque eu não sou uma pessoa que compro muitos acessórios. E às vezes, assim, eu até fico pensando, nossa, gente, as pessoas me veem sempre com os mesmos acessórios, mas eu sou feliz com eles, sabe? E ao mesmo tempo, eu entendi que cada acessório meu tem uma memória afetiva para mim. Então, por que eu queria um bule, um gaiwan que ele estava utilizando? Porque eu queria nunca mais esquecer daquele momento. E eu comprei o gaiwan e adivinha? Esqueci no hotel. E não, eu não pedi de volta porque o preço de pedir o gaiwan pelo hotel ia sair mais ou menos o dobro do preço do gaiwan que eu havia pago. E a gente não precisa de memória afetiva tanto assim, né? A gente pode ficar com aquela que a gente já tem. E, fechado então a história, eu acho que é interessante trazer isso para você porque, afinal de contas, isso também traz uma reflexão, né? O que está sendo parte de mim, o que eu estou trazendo para minha casa, para o meu trabalho, para minha casa de chás, para o meu restaurante, enfim, para onde você estiver, né? E para onde você quiser levar consigo. E dito isso, então, trouxe 4 exemplares aqui. Um deles, o gaiwan. O gaiwan, ele é um acessório chinês, consiste em pires, recipiente e a tampa. Lembra muito também aqueles kits de degustação, eu não sei se você já viu ou não, mas durante os cuppings, isso vai depender da escola, vai depender da fábrica. É utilizado mais ou menos uma espécie de gaiwan, mas ele tem uns garfos aqui, uns dentes, onde a tampa fica presa, nesse caso não fica. E a gente serve. Eu amo o gaiwan. Não sei dizer pra você se é pela memória afetiva de ter sido a primeira vez que eu degustei um chá especial tinha um gaiwan, então aquilo ficou pra mim, né? Aquela memória fotográfica. Eu lembro de ver a Yuri manuseando e a minha mão é enorme, né? Mas enfim, de alguma forma pra mim é delicado, de alguma forma pra mim faz sentido. Depois eu trouxe esse bule, é um bule Xing, ele é um bule chinês também, eu já quebrei ele e acabei aqui personalizando. Esse bule eu comprei pro Caetano. Caetano, para quem não conhece, é o meu filho de 3 anos, um exímio tomador de chá. Agora o preferido dele é o Oolong da Maia, mas já passou pelo preto Shimada, já passou pelo puer, já passou pelo amarelo e agora ele tá no Oolong da Maia.
e o filtro dele fica bem aqui. No Gaiwan, a gente tem o filtro com a tampa. Depois, eu trouxe um bule japonês. Esse bule japonês eu comprei, eu investi nele na Hong Kong Tea Fair em 2017, quando em um corredor do Japão eu conheci uma família. E eu comprei alguns chás para provar, uns chás verdes que eu tava com muita vontade de conhecer. E eles estavam vendendo esse setzinho que consiste nesse bule, 2 xícaras dessa, e vem uma mesa ainda junto. Ó. Esse aqui era o kit. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Vem, né, com todos os detalhes japoneses. O filtro dele também acontece no lado de dentro, assim como o chinês. E, por último, mais ou menos importante, eu trouxe um bule bem ocidental. Ele é de vidro e o filtro dele fica aqui no bico também, como os outros dois, só que com essa camada aqui de inox. Por que eu gosto bastante desse bule aqui? Existem de vários tamanhos, né? Esse aqui, ele é bem intermediário. Eu gosto porque ele permite a experiência de você visualizar a abertura das folhas, caso você esteja preparando um oolong. Permite também que você veja a alteração das cores do líquido, enfim, ele permite muitas experiências. Todos eles possuem tampa. A tampa traz para você a experiência sensorial, né, do olfato. Então, todos eles, após, você pode sentir o aroma em cada um. Eu não comentei, mas esse aqui eu acho muito interessante para quem tem criança. Eu vou pedir licença para falar sobre isso, porque é uma fase, né? Eu perguntei esses dias, na linha do tempo do chá, quem é você hoje? E bom, eu sou uma mãe empreendedora. Para quem tem criança é muito interessante, porque isso permite com que ele possa ter a experiência do chá também, ele ou ela, enfim. Porque é muito diferente, né? A criança pegar um bule desse tamanho e um bule deste tamanho, um Gaiwan, nem pensar, né? Dos bules, então, vamos para as xícaras, tá? Existem muitas espécies de xícaras, de muitos formatos e de muitos tamanhos e cores. Mas quando eu estou em busca de uma experiência, eu quero vê-la do início ao fim. Então importa muito o acessório que eu inicio e também importa muito aquele com o qual eu termino. Porque, embora essa xícara seja linda e maravilhosa e faça parte do meu set, eu prefiro uma xícara de fundo branco. Porque a minha, de fundo branco, vai permitir com que eu veja as cores, né, do licor, do líquido, enfim, não sei como você prefere chamar, mas eu gosto de falar líquido. Então, essa aqui permite que você veja a cor do líquido. Tem, caso você queira se aventurar, e eu indico bastante, essa é uma xícara que vem da escola de chá em Baú. Foi criada, projetada pela Yuri Hayashi, né, a especialista, a criadora da escola, e ela foi feita para que você tenha uma experiência única de degustação. Então, o formato dela, a espessura, o bico, tudo faz com que você tenha uma experiência melhor. Por quê? Porque tudo isso vai alterar também na tua análise sensorial. Aí eu tô me segurando aqui para não entrar a fundo nisso. E a gente tem, claro, as xícaras e canecas muito conhecidas. Por que eu trouxe essa aqui? Porque eu quero passar para a parte do infusor. Bom, nós temos no mercado infusores muito fofinhos, e aqui eu trouxe metade de cada um deles, né? Eles são lindos, práticos, você pode colocá-los, né, com com seus suportes, mas eles não vão permitir que você tenha uma experiência ideal com um chá de folha inteira, tá? Eu posso utilizar aqui um chá não ortodoxo, um chá de folhas cortadas, e mesmo assim vai depender do tamanho das suas folhas, vai depender do recipiente que você quer utilizar, porque aqui cabe uma quantidade muito pequena. Eu prefiro, acho que eu vou sempre preferir o lindo e velho infusor. Esse aqui, gente, eu tenho ele há 7 anos. Exatamente 7 anos. Antes de eu entrar nesse mundo do chá, eu já tomava um chá de folhas soltas. E bem pouco, mas já tomava. E ele, coitado, ele tá muito velhinho, mas assim, é aquilo que eu falei. Funciona, tá? Coloco o chá aqui,
água por cima, sempre água por cima pra gente despertar o chá e pronto. Você já tem o chá. Se não tiver o infusor, você pode sempre coar, você deixa o chá em um recipiente e coa no outro, tá? E essa questão de coar, que eu pulei, mas eu vou voltar, eu preciso sempre de um outro recipiente para que eu possa tirar as minhas folhas de infusão, né? Porque se tá aqui no meu gaiuan, eu vou ter que servir em algum lugar. Ou eu vou servir na xícara direto, ou eu vou servir num gong dao bei, por exemplo, como esse aqui, tá? E aqui eu fico livre para ir degustando à vontade. Se eu faço um chá muito quente, por exemplo, eu posso deixar aqui e ir tomando, preparando outro e sempre repondo. Queria falar também das colheres infusoras. Por exemplo, essa aqui está marcando como uma colher de chá, mas é muito relativo, tá? Eu prefiro o uso de uma balança de precisão. Por quê? Porque é muito diferente eu considerar uma colher de chá, de um chá não ortodoxo, né? Para um outro ortodoxo, por exemplo, esse oolong aqui. Ou então, se eu for pegar um chá branco, né? Um silver needles de folhas inteiras, né? O oolong também mas ele é enrolado, mas um branco ele é inteiro. Então, assim, o volume altera muito. Então, se eu não tenho um controle de volume e peso, essa equação não fecha no meu preparo. Então, uma balança de precisão dessa aqui, gente, uma mão na roda, tá? Basta você ligar. Você vai colocar um recipiente aqui, que é bem legal até, porque você consegue analisar as folhas antes, depois da infusão. Colocou aqui, tira a tara, pronto. Já mediu e você não tem erro. E é muito importante também que você tenha um controle da temperatura da água. Renata, como que eu posso fazer isso? Você pode fazer o bom e velho método do olhômetro, né? Ou seja, se você está fervendo em uma leiteira ou até numa panela, eu já cansei de acampar e ferver água na panela. Mas se você quiser investir um pouco mais, e é um investimento de custo-benefício muito interessante, uma chaleira elétrica resolve. Essa aqui, por exemplo, tem algumas temperaturas. Por que eu falo que é um custo-benefício? Porque ao longo do tempo, ao passar dos teus investimentos do chá, você vai conseguir ter provavelmente uma experiência um pouco mais tranquila, um pouco mais certeira deles. Ou então você pode ter acesso a um termômetro, aquele termômetro mesmo de infravermelho que você mede a temperatura, ele pode medir a temperatura da água da leiteira. Então, bom, resumão, tá? E escolha do chá. A escolha do chá que você vai fazer, nossa, vai alterar 99% da sua experiência. Então, chá de qualidade, saber a procedência dele, saber quais as características dele, porque por mais que você não vá fazer uma análise técnica ou sensorial daquele chá, você pode saber, você deve até ir atrás para ter uma experiência mais completa que um silver needles, por exemplo. A gente quer só ter broto. Então, opa, peraí, se eu comprei um silver needles aqui que não veio só broto, será que era um silver needles? Então, escolher o chá, qualidade do chá, a procedência, de como ele foi armazenado, como é que foi a logística, tudo isso vai interferir. Qualidade da água, tá? A água também é muito importante. Aqui eu uso uma água de filtro de barro. Temperatura e tempo de infusão. Então, respeitar a temperatura da água indicada na embalagem ou da sua própria experiência, ou se você está seguindo uma tabela, respeite o tempo e a temperatura da água, tá? Volto a dizer, por isso que o chá verde, ele às vezes causa tanto incômodo, porque a gente prepara, e eu já fiz isso muitas vezes antes, com uma água muito quente, deixa muito tempo na infusão, e isso faz com que você não tenha uma experiência bacana. Vamos então para o próximo vídeo, que a gente vai começar a falar das famílias de chá, e aí sim, preparar cada um deles juntos.